O que esperar do milho para 2022? Este é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum conteúdo novo. E o tema de hoje é milho, a segunda commodity mais negociada do mundo, perdendo só para o petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, ele disputa o segundo lugar como maior exportador, junto com a Ucrânia e a Argentina. Maior produtor do mundo, Estados Unidos. Segundo maior produtor do mundo, China. Terceiro, sai a briga entre os demais países. Eu posso dizer que o milho é uma das commodities mais democráticas do mundo. O mundo todo quase produz milho e o consumo realmente é feroz. O Brasil ele entrou para o mercado de exportação, para o mercado internacional do milho há pouco tempo ainda. Nós estamos a baby steps, estamos engatinhando no mercado do milho, somos um grande exportador há 4, 5 anos no máximo. E nós temos acompanhado, principalmente do ano passado para agora, uma volatilidade tremenda no mercado das commodities, causado pela pandemia, causada por uma quebra na cadeia de suprimentos. Tivemos altas elevadíssimas e o preço voltou a cair no cereal, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, o que acaba levantando uma apreensão do que o que é que será daqui para frente. O tema de hoje é interessante porque ele interessa tanto para especulador, que pode se posicionar através de ETFs diretos em contratos futuros, tanto aqui na B3 quanto nos Estados Unidos, quanto através de opções diretamente no mercado americano. E para o produtor também, porque as informações que eu pretendo passar aqui pode dar um norte para ele do que pode acontecer. Como eu gosto sempre de fazer, eu gosto de trazer um conceito antes de entrarmos profundamente no assunto, para que não fique dúvidas com relação àquilo que eu estou falando, não dúvidas específicas, mas dúvidas de uma maneira geral. Então, a primeira coisa que temos que entender é: o milho é uma commodity. Na verdade, as commodities, é possível dizer que as commodities nasceram do milho com a fundação da Bolsa de Chicago em 1848, quando produtores de milho ali da região de Illinois, eles iam à beira do rio para negociar a produção. Então, em 1848, vários produtores se uniram e falaram: vamos criar uma bolsa para negociar? E ali eles começaram a negociar os contratos a chegar. Então, eu, como produtor, eu tinha liquidez, conseguiria travar os meus preços, fechava tudo e entregava o milho quando eu fizesse a colheita. O comprador também garantia o abastecimento e garantia o preço. Então, nascia ali a primeira bolsa de mercadoria oficial. Alguns anos depois, formalizaram essa questão e aí começaram a vir os derivativos financeiros, a análise gráfica e tudo que nós conhecemos hoje. E os contratos futuros negociados em bolsa até hoje têm essa função. Ele é um contrato de compra e venda entre ambas as partes e é negociado em uma bolsa de mercadorias. Negociamos na Chicago Board of Trade, que é o primeiro elemento para a formação de preço do milho aqui no Brasil, através do PPE, preço de paridade de importação. Como o mercado doméstico no Brasil ele é maior do que o mercado internacional, a B3 também oferece contratos futuros de milho para serem negociados aqui, e a formação de preço no mercado doméstico também leva em conta a B3. E ali nós calculamos o PPI, preço de paridade de importação. E as cotações elas oscilam durante todo o dia, semanal, mensalmente, e nós vamos balizando entre acima do PPE, abaixo do PPE, acima do PPI, abaixo do PPI, e ambos os formadores de preços eles vão trabalhar para nós indicando se é melhor comprar o produto no mercado doméstico, comprar o produto no Paraguai, na Argentina, vender no mercado doméstico ou vender para a exportação. Então aqui eu trago o primeiro conceito, que é a formação de preço da commodity. Eu já expliquei em outros vídeos que existem 3 elementos principais para a formação de preço do produto no mercado físico, que é a cotação na Bolsa de Chicago, no caso do milho, que é um prêmio de exportação, que é um prêmio pago no porto com o cereal dentro do navio. É possível dizer que esse basis, ou esse prêmio de exportação, é a força que o comprador faz para adquirir o produto nosso. E temos uma taxa de câmbio, no nosso caso, aqui no Brasil, ou na China, eles também têm uma taxa de câmbio lá na paridade yuan-dólar.
Quando nós fazemos a formação de preço, que nós levamos em conta esses três elementos, nós começamos a ter indicativos de o preço do milho vai subir ou o preço vai cair. Qual elemento desses que vai subir ou vai cair? Nós já chegamos lá. Antes disso, nós temos que entender que a movimentação das commodities na bolsa, ela leva em consideração um tripé fundamental, que é a oferta, a demanda e os estoques. Nas commodities agrícolas, a sazonalidade está pelo lado da oferta, porque eu tenho um período que eu faço o plantio, tenho o desenvolvimento vegetativo, eu faço a colheita, eu ofereço o produto no mercado, eu entro numa entre-safra e o ciclo vai para o outro ano novamente. Commodities energéticas, minerais, eles possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Então, a dinâmica na análise para a exposição, ela acaba mudando um pouquinho. Esse tripé fundamental, ele vai ser regido, principalmente nas commodities agrícolas, pela área plantada, pela produtividade, pelo clima e pelo lado da demanda, quais são os principais consumidores de milho. No caso dos Estados Unidos, como os contratos futuros lá negociados na Bolsa Americana, eles refletem a realidade americana, nós temos muito que olhar para a China, principalmente, para o México e para o Japão, que são os três maiores compradores do cereal do mundo. E dentro desse todo esse cenário, desse tripé, quem vai equilibrar muito dessa balança são os estoques. E é aqui que eu quero começar a compartilhar a tela com vocês, porque a temporada americana, ela terminou no dia 31 de agosto. Entramos no dia 1º de setembro já com a temporada nova. E o USDA, que é o Departamento de Agricultura norte-americano, trouxe uma surpresa para nós, que foi uma revisão para cima no estoque de passagem, no carry-over. O mercado ele esperava 1,4 bilhão de toneladas de bushels como estoque de passagem, e foi feita uma revisão e veio 1,5 bilhão de bushels como estoque de passagem. No dia, as cotações na Bolsa de Chicago acabaram derretendo, mas sempre que sai um relatório do WASDE ou um outro relatório do USDA, acaba tendo esta volatilidade. E houveram algumas outras revisões pequenas, como estoques iniciais, importação manteve-se a mesma, a oferta total, ele aumentou um pouquinho, naturalmente. O uso para ração diminuiu, o que é natural também, porque houve uma queda no rebanho, principalmente de suínos, lá nos Estados Unidos. E o para alimentação e semente e uso industrial, ele acabou tendo uma leve alta. Aqui que eu quero começar a mostrar para vocês que na questão do etanol, ele manteve a expectativa. E nós já vamos ver que isso pode ter que sofrer uma revisão já no próximo relatório do USDA. Não é estranho o USDA, vamos falar assim, não é estranho o USDA fazer revisões nas suas estimativas iniciais. Sempre virá uma revisão porque o mercado é dinâmico, o mercado vai se adaptando. Então, dentro desse tripé fundamental para nós fazermos análises do que podemos esperar para o milho, nós já temos um elemento aqui que são os estoques maiores do que inicialmente nós prevíamos. Olhando este gráfico aqui do estoque final, tirando lá 2017, foi quando nós tivemos uma oferta muito boa, um estoque muito bom, os estoques eles sempre vieram caindo. E esse ano, principalmente lá no início do ano, a decisão da área de plantio nos Estados Unidos, ela é feita no mês de abril e no mês de maio, principalmente. Um pouco antes, ali no mês de fevereiro, principalmente, que é feito o cálculo do seguro de renda para o produtor americano, as cotações elas trabalham nas três principais commodities, nas quatro principais commodities dos Estados Unidos: soja, milho, trigo e algodão. Elas trabalham basicamente na mesma velocidade, sobe um ponto numa, sobe um ponto noutra, porque os preços têm que estimular o produtor a aumentar a área ou a manter a área de plantio. Se o preço no mês de fevereiro acaba caindo muito na média, o produtor americano vai migrar para outra cultura. Então, esse é um período que os preços trabalham igual. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a perspectiva ali no início era que os estoques, no início de agosto, os estoques fechassem em 31 milhões de toneladas. E a surpresa é que eles fecharam em 38 milhões de toneladas. Então, realmente, nós teremos um estoque maior. Vai resolver? Não. Porque quando nós puxamos aqui,
apesar dele não estar nas mínimas, mas pô, 72, 75 nem dá para considerar, 97 nós estávamos começando um super ciclo da China. Tirando aquela crise grave que aconteceu em 2013, nós estamos com um estoque extremamente baixo, estoque final extremamente baixo. Então, pelo lado dos estoques, nós estamos muito apertados ainda nos Estados Unidos. Vamos para o lado da produção, que os Estados Unidos ele está com uma perspectiva de produção muito boa, 381 milhões de toneladas. O clima ele ajudou, apesar do monitor de seca ter mostrado em algumas regiões, principalmente a oeste do cinturão, lá em Minnesota, nas Dakotas, Dakota quase não tem milho, mas no sul de Minnesota, pega Illinois e Iowa, houveram algumas áreas com uma seca tremenda, mas aparentemente a chuva que veio um pouco depois acabou limitando a quebra e a produção americana não será a maior da história, mas estará muito perto da maior da história. Então temos estoques maiores e temos uma produção também muito boa. O Brasil deixou um gap na produção, vamos olhar nesse portal da Conab. Aqui, o Brasil ele deixou um gap na produção muito grande devido à geada que aconteceu no meio do ano, uma quebra assim tremendamente. Você vê que a expectativa inicial do Brasil era quase 115 milhões de toneladas. Segundo a Conab, aqui nós vamos fechar com 89. Particularmente, eu acho um número muito otimista. Eu colocaria um número de 93 a Conab, desculpa, eu colocaria um número próximo a 89 milhões de toneladas. Só que o Brasil, como ele disputa o segundo lugar como maior exportador, junto com a Argentina e junto com a Ucrânia, esse gap de 15, 20 milhões que o Brasil vai deixar no mercado poderá migrar para os Estados Unidos. E aqui tem um detalhe: o Brasil não exporta para a China. Então, a China precisando comprar milho, ela terá que recorrer ou à Ucrânia, ou aos Estados Unidos, ou à Argentina. A Argentina não está bem das pernas. A Argentina, além de reduzir a área, o governo cobra retenções lá, que é um imposto de 30% da exportação, e está tendo um monte de problema lá. O que eu quero mostrar para vocês antes de a gente entrar na demanda é, hoje saiu mais um relatório da EIA, Agência de Energia Americana, e houve mais um aumento recorde na produção de etanol. Então, esse consumo que o USDA aqui mostra aqui para uso industrial de etanol e outros produtos de 5,2 bilhão de bushels, muito provavelmente terá que ser revisado, porque a produção de etanol vem aumentando graças à recuperação econômica, à retomada da economia. Então, o número de consumo interno terá que ser revisto para cima. Produção americana cheia, maravilha. Estoque maior, maravilha. O primeiro ponto é essa questão do maior consumo nos Estados Unidos. Importações da China, 26 milhões de toneladas é a ideia de importação da China. Ano passado, a China deve ter fechado... Ano passado não, a última temporada, a China deve ter fechado entre 28 e 29 milhões de toneladas. Esse ano a perspectiva é 26 milhões. E aqui tem uma cereja do bolo nesse ponto aqui, que é, daqui 3 semanas termina o embargo para importação de DDG dos Estados Unidos. Se a China não renovar esse embargo, que é uma sobretaxa que ela cobra, essa queda desse embargo pode adicionar 6 milhões de toneladas na exportação para a China. Então, esse número de 26 milhões, se juntamos com o DDG, ele pode aumentar até 6 milhões de toneladas. É um número gigante. Claro que o trade-off disso não vai ser numa pancada só. Liga o chinesinho para o americano, ni hao, wei hei hao, quero mais 6 milhões de toneladas. Não, o trade-off ele terá que ser espaçado, mas ao longo da temporada pode ter revisões, assim como aconteceu no ano passado. Então, uma perspectiva muito boa, principalmente porque o que gera demanda? É consumo e são margens positivas. E nós vemos aqui, esse é o gráfico do preço da carne lá na China, a carne começou a subir novamente. Então, isso é um bom sinal. Quando nós pegamos lá na bolsa de Dalian, que negocia tanto o milho quanto o live hog, o milho ele acabou subindo bastante os preços lá na China, mas já está retomando o preço também do porco vivo lá. Isso melhora a margem, porque se a carne está subindo, o porco vivo está subindo, eu tenho margem para comprar milho. Então eu tenho um ponto muito importante sendo adicionado nessa demanda aqui.
Esse é um gráfico mostrando como que está o preço médio do milho lá na China no mercado físico. A base é Guangdong. Nós vemos que o preço está em alta, ele começou a dar uma cedida aqui, mas nós sabemos que a China está numa crise energética tremenda, está limitando a produção, só que isso é alimento, isso não vai ser sentido tanto como aconteceu com o minério de ferro, como aconteceu com outras commodities energéticas. O carvão, agora a China está vindo forte para controlar o preço do carvão. Vamos ver até onde que ela consegue ir nessa questão aqui. Então, já vimos basicamente um cenário norte-americano. Vamos ver o cenário brasileiro para a próxima safra. A Conab estima uma produção brasileira de 116 milhões de toneladas. O USDA, ele está com uma produção de 118 milhões para o Brasil, então é muito próximo ao Brasil. O que nós temos que aguardar aqui? O desenvolvimento do Laninha agora. O Laninha ele volta a se apresentar agora no final do mês de dezembro e ele pode trazer muita chuva no início de janeiro, como foi no ano passado. Excesso de chuva atrasou o trabalho de campo em janeiro, fevereiro para a colheita da soja, atrasou o plantio do milho safrinha aqui no Brasil, já trouxe uma expectativa de quebra e veio uma geada acima do normal no meio do ano, teve toda aquela quebra, o Brasil deixou um gap na produção. Mas lá nos Estados Unidos, nós estamos com outro problema, que não é só um problema exclusivo americano, é um problema global, que é o custo dos fertilizantes. Já saiu uma matéria aqui no Brownfield, AG News for America, que menos milho e mais soja, os preços do fertilizante, principalmente os nitrogenados, e é o que nós vemos aqui. Essa é a cotação da ureia na condição custo e frete Brasil. Olha a evolução que teve. Agora cedeu um pouquinho, mas olha a evolução que teve. A relação em comparação com o milho, ureia Chicago, milho Chicago, 60 sacas. Quando nós nacionalizamos esses produtos aqui no Brasil, essa relação está próxima a 90 sacas. Absurdamente um recorde. Isso pode desestimular a produção do milho. Então, os canais de comunicação já começam a colocar notícias como essa daqui. Menos milho, mais soja. Então, nós poderemos ter uma redução da área de milho lá nos Estados Unidos, essa área definida em maio, como eu já comentei, mas nós poderemos também ter uma redução da safrinha 22 aqui no Brasil, porque muito da ureia não foi entregue ainda. Muito do herbicidas defensivos agrícolas, como é o caso do glifosato, foram cancelados os pedidos. O que pode mudar esse cenário no curto prazo? Se essa commodity aqui resolver cair realmente de uma maneira mais expressiva, que é o gás natural. Mas toda vez que eu olho aqui, eu me assusto. Caramba, 5% de aumento no natural gas nos Estados Unidos. E o pior, o inverno está chegando. E o inverno nos Estados Unidos e na Europa utiliza muito gás natural para aquecimento, principalmente o propano, que é um derivado. Vamos lá para a Europa, vamos ver se nós não levamos outro susto. Menos mal. Caiu 1%. Brincadeira, hein? Olha como que está a cotação do gás natural. Do gás natural é feito a amônia. E da amônia é feito DAP, MAP, ureia, nitrato e sulfato de amônio. Todas as cotações, esse é o MAP, paulada para cima. Esse é o DAP, paulada para cima. Esse é uma amônia feita com ureia 32%, paulada para cima. Ureia granular, dólares por tonelada, paulada para cima. Todos os fertilizantes estão explodindo de preço. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui no Brasil, para a gente começar a finalizar o vídeo. Lembra que eu comentei que formação de preço leva em conta Bolsa de Chicago, prêmio e taxa de câmbio. Via de regra, prêmio para cima, bolsa para baixo. Prêmio para baixo, bolsa para cima. Olha como que nós estamos com relação ao prêmio do milho. A linha verde, 2021, linha vermelha, 2020, a média dos últimos 5 anos. Nós estamos, então, com prêmios muito acima do histórico. Muito acima do histórico. A tendência é que essa linha verde volte a se encontrar com esta linha azul. Vai se encontrar? Não é garantido. Mas a tendência é que ela volte. Se ela voltar a se encontrar, a tendência é que esses preços aqui na Bolsa de Chicago tendam a subir.
Hoje já está dando essa paulada aqui de 13 centavos, 2,5% de alta, porque o consumo de etanol veio acima do esperado. Então, nós estamos com uma seguinte perspectiva para a Bolsa de Chicago. Alta. Viés de alta por quê? Maior consumo para a produção de combustível. Provável área menor lá dos Estados Unidos. E o SDA, vamos ver o commitment para esta temporada já. Milho. 63 milhões de toneladas é o previsto para exportação. Já estamos com quase 30 milhões. Já estamos acima do último ano. Opa, os embarques voltaram a acontecer nos Estados Unidos. Tira a barreira do DDG, temos demanda adicionada. Então, vamos para um relatório que nós temos uma consultoria chamada Relatórios Agro. Você pode acessar o site. Os prêmios já começaram a sofrer pressão para baixo, para embarques já do ano que vem. Tanto da Argentina, quanto do Golfo, quanto aqui do Brasil. Esse é o Porto de Santos. Plantio avançando aqui no Brasil. As exportações nossas que nós estávamos fora do jogo, nós já voltamos a embarcar um bom volume de produção. Ou seja, nós tivemos uma redução forte aqui, nós estamos com exportações acumuladas em torno de 10 milhões de toneladas, a Conab prevê 22 milhões, só que nós aceleramos agora no mês de setembro e mês de outubro, porque o milho brasileiro voltou a ser competitivo no mercado internacional. No Brasil, isso é viés de baixa, porque no mercado doméstico, a liquidação do cereal é feita pelo PPE, preço de paridade de exportação, que é o cálculo do milho no porto, e as traders indicam preços menores. Então, qual que é o cenário que nós estamos pensando aqui? Bolsa de Chicago para cima, porque maior consumo americano, maiores importações da China e muito provável menor área de plantio nos Estados Unidos devido aos custos de produção. Mudança de sazonalidade nos Estados Unidos no início do ano. Sai a demanda da China porque entra no pico da entre-safra, então a Bolsa de Chicago tende a subir. No Brasil, isso pode ser ao contrário, porque o basis tende a vir para baixo. E o último fator aqui no Brasil é a taxa de câmbio. Para onde que vai a taxa de câmbio? Hoje, dia 27 de outubro de 2021, daqui a pouquinho, eu estou gravando esse vídeo às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho sai a decisão do Copom com elevação à taxa de juros. As estimativas estão entre 100 pontos base points até 300 base points. Então, temos um range aí entre 1 ponto percentual e 3 pontos percentuais. Será que o aumento da Selic terá força para atrair câmbio para cá? Não podemos esquecer que já na reunião do mês que vem do Fed deve vir já o início da retirada dos estímulos monetários e quem sabe para o ano que vem já aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Cenário para o Brasil, milho em reais, acredito que no curto prazo viés de baixa. Bolsa de Chicago para o ano que vem, acredito que viés de alta. Quer saber como se posicionar para isso daí, tanto como especulador quanto produtor rural? Relatórios Agro. Então, curte, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Eu falo sempre que o feedback ele é muito importante para nós que produzimos conteúdo. Para mim, mais importante nesse momento, porque eu estou começando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido entender a dinâmica que eu quis mostrar aqui. Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Tchau.